Tem vários participantes, que legal. Isso. Bom dia, meninas. Bom, como na semana passada parou nesse título Programação Orientada a Objetos, é um tema que tem gente que não gosta e tem gente que gosta, mas é um tema muito importante, principalmente no Java. Então, a programação orientada a objetos, ou OOP, ou Object Oriented Programming, é a essência de Java. A metodologia orientada a objetos é inseparável da linguagem, e todos os programas Java são, pelo menos até certo ponto, orientados a objetos. Devido à importância da orientação a objeto para Java, é útil entendermos seus princípios básicos antes de escrever até mesmo um programa Java simples. Posteriormente, neste livro, você verá como colocar esses conceitos em prática. Então, a programação orientada a objeto é uma maneira poderosa de abordar a tarefa de programar. As metodologias de programação mudaram drasticamente desde a invenção do computador, principalmente para acomodar a crescente complexidade dos programas. Por exemplo, quando os computadores foram inventados, a programação era feita pela ativação das instruções binárias da máquina, com o uso do painel frontal do computador. Contanto que os programas tivessem apenas algumas centenas de instruções, essa abordagem funcionava. À medida que os programas cresceram, a linguagem de montagem foi inventada para que o programador pudesse lidar com programas maiores e cada vez mais complexos, usando representações simbólicas das instruções de máquina. Como os programas continuaram a crescer, foram introduzidas linguagens de alto nível, que davam ao programador mais ferramentas para lidar com a complexidade. É claro que a primeira linguagem amplamente disseminada foi Fortran. Embora Fortran fosse uma primeira etapa bem impressionante, não é uma linguagem que encoraje a criação de programas claros e fáceis de entender. Os anos 1960 deram origem à programação estruturada. Esse é um método encorajado por linguagens como C e Pascal. O uso de linguagens estruturadas tornou possível criar mais facilmente programas de complexidade moderada. As linguagens estruturadas são caracterizadas por seu suporte e subrotinas autônomas, variáveis locais e estruturas de controle sofisticadas e independentes de Goto. Embora seja uma, embora seja uma ferramenta poderosa, até elas alcançam seu limite quando um projeto fica grande demais. Considere isto: a cada marco no desenvolvimento da programação, técnicas e ferramentas eram criadas para permitir que o programador lidasse com a crescente complexidade. A cada etapa do percurso, a nova abordagem pegava os melhores elementos dos métodos anteriores e fazia avanços. Antes da invenção da programação orientada a objeto, muitos projetos estavam perto do ponto, ou excedendo-o, em que a abordagem estruturada não funcionava mais. Os métodos orientados a objetos foram criados para ajudar os programadores a ultrapassar essas barreiras. A programação orientada a objetos pegou as melhores ideias da programação estruturada e combinou-as com vários conceitos novos. O resultado foi uma maneira diferente de organizar um programa. De um modo mais geral, um programa pode ser organizado de uma entre duas maneiras: a partir do seu código, o que está ocorrendo, ou a partir dos seus dados, o que está sendo afetado. Com o uso somente da programação estruturada, normalmente os programas são organizados a partir do código. Essa abordagem pode ser considerada como o código atuando sobre os dados. Os programas orientados a objetos funcionam ao contrário, são organizados a partir dos dados, com o seguinte princípio-chave: dados controlando o acesso ao código.
Em uma linguagem orientada a objetos, você define os dados e as rotinas que podem atuar sobre eles. Logo, um tipo de dado define precisamente que tipo de operação pode ser aplicado a esses dados. Para dar suporte aos princípios da programação orientada a objetos, todas as linguagens OOP, o que é orientada a objeto, inclusive Java, têm três características em comum: encapsulamento, poliformismo e herança. Examinemos cada uma. Até aqui tudo bem? Então, bora falar sobre encapsulamento. Ele é um mecanismo de programação que vincula o código e os dados que ele trata. E isso mantém os dois seguros contra a interferência e má utilização externa. Em uma linguagem orientada a objetos, o código e os dados podem ser vinculados de tal forma que uma caixa preta autônoma seja criada. Dentro da caixa estão todo o código e os dados necessários. Quando o código e os dados são vinculados dessa forma, um objeto é criado. Em outras palavras, um objeto é o dispositivo que dá suporte ao encapsulamento. Então, dentro de um objeto, o código, os dados ou ambos podem ser privados desse objeto ou públicos. O código ou os dados privados são conhecidos e acessados por outra parte do objeto. Isso é, o código ou os dados privados não podem ser acessados por uma parte do programa que exista fora do objeto. Quando o código ou os dados são públicos, outras partes do programa podem acessá-los, mesmo que estejam definidos dentro de um objeto. Normalmente, as partes públicas de um objeto são usadas para fornecer uma interface controlada para os elementos privados do objeto. A unidade básica de encapsulamento de Java é a classe, embora a classe seja examinada com mais detalhes posteriormente nesse livro. A breve discussão a seguir será útil agora. Uma classe define a forma de um objeto. Ela especifica tanto os dados quanto o código que operará sobre eles. Java usa uma especificação de classe para construir objetos. Os objetos são instâncias de uma classe. Logo, uma classe é, basicamente, um conjunto de planos que especifica como construir um objeto. O código e os dados que constituem uma classe são chamados de membros da classe. Especificamente, os dados definidos pela classe são chamados de variáveis membros ou variáveis de instância. Os códigos que operam sobre esses dados são chamados de métodos membros ou métodos. Método é o termo em Java para uma subrotina. Se você conhece C, C++, talvez ajude a saber o que um programador Java chama de método, um programador C ou C++ chama de função. No caso, em Python também chama de função. Poliformismo. Do grego, muitas formas. É a qualidade que permite que uma interface acesse uma classe geral de ações. A ação específica é determinada pela natureza exata da situação. Um exemplo simples de poliformismo é encontrado no volante de um automóvel. O volante, isso é, a interface, é o mesmo não importando o tipo de mecanismo de direção usado. Ou seja, o volante funciona da mesma forma se seu carro tem direção manual, direção hidráulica ou direção de cremalheira. Portanto, se você souber como operar o volante, poderá dirigir qualquer tipo de carro.
O mesmo princípio também pode ser aplicado à programação. Por exemplo, considere uma pilha, que é uma lista que é o primeiro a entrar, o último a sair. Você poderia ter um programa que precisasse de três tipos de pilhas diferentes. Uma pilha usada para valores inteiros, uma para valores de ponto flutuante e uma para caracteres, ou seja, strings, né? Nesse caso, o algoritmo que implementa cada pilha é o mesmo, ainda que os dados armazenados sejam diferentes. Em uma linguagem não orientada a objetos, você, você seria obrigado a criar três conjuntos de rotinas de pilhas diferentes, com cada conjunto usando um nome. No entanto, devido ao poliformismo, em Java você pode criar um conjunto geral de rotinas de pilhas que funcione em todas as três situações específicas. Dessa forma, se souber como usar uma pilha, poderá usar todas. Geralmente, o conceito de poliformismo é representado pela expressão uma interface, vários métodos. Ou seja, é possível projetar uma interface genérica para um grupo de atividades relacionadas. O poliformismo ajuda a reduzir a complexidade, permitindo que a mesma interface seja usada para especificar uma classe geral de ação. É tarefa do compilador selecionar a ação, isso é, o método, a ação específica, né, que é o método, conforme cada situação. Você, o programador, não precisa fazer essa seleção manualmente, só tem que lembrar da interface geral e utilizá-la. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem algum outro exemplo de poliformismo e encapsulamento? Exemplo simples. Não precisa ser complicado, não. Não? Eu vou dar um exemplo simples, que é pra gente. Que é muito, eu acho muito denso esse livro, então exemplos simples são mais fáceis. A gente pode ter uma classe conta bancária, por exemplo, sobre a nossa conta, né? Que encapsula dados de uma conta bancária, ou seja, da nossa conta. E aí, a gente dentro dessa classe vai ter atributos, que pode ser o saldo, que a gente pode definir como privado, e os métodos de acesso, que no caso pode ser tipo pegar o saldo. E aí, o pegar o saldo é um método público, mas o atributo ele é privado. E aí tem os métodos tipo de alteração, que é depositar, retirar. Esses também são públicos. Deu para pegar a ideia? Porque cada pessoa ela tem uma conta bancária com um saldo específico. Então, por isso que ele é privado. Enquanto que o pegar o saldo serve para qualquer conta bancária. E o depositar também. É dessa forma que eu entendo o encapsulamento. O poliformismo, ele pode ser, por exemplo, é, tipo uma classe cachorro. Quer dizer, uma classe cachorro. Ela vai herdar a classe de uma outra, que é a animal, que é a classe principal.
E aí, tanto. Aí imaginemos que a gente tem duas classes, a cachorro e a gato, que ela vem do animal. E aí tem para os dois, eles emitem som. E aí esse é o lance do poliformismo, tipo, tem coisas que o o cachorro e o gato, eles emitem som, mas são sons diferentes. O método emitir som vai funcionar para os dois, mas depois o resultado vai ser diferente, porque, né, o cachorro late e o gato mia. Inclusive, se vocês ouvirem minha cachorra latir, é porque ela do nada, ela acorda e começa a latir. Aí eu vou pedir desculpa. Deu para pegar a ideia? Boa. Vamos para herança. Herança é o processo pelo qual um objeto pode adquirir as propriedades de outro objeto. Isso é importante porque dá suporte ao conceito de classificação hierárquica. Se você pensar bem, Oi? Vou continuar. Se você pensar bem, grande parte do conhecimento pode ser gerenciada por classificações hierárquicas. Não tem problema. É o, é o comportamento, né, Jaque? Isso. O método é o mesmo. Você tá Isso. falando do encapsulamento, né? Acho que tá atrasado as informações. Eu acho que eu falei, mas ficou com um atraso. É, exato. Você tava falando do Não, pode poliformismo, continuar. certo? Eu acho que ficou com atraso. Então, se a gente pensar bem, grande parte do conhecimento pode ser gerenciado por classificações hierárquicas, isso é, top-down. Por exemplo, uma maçã, Red Delicious, faz parte da classificação maçã, que por sua vez faz parte da classe fruta, que fica sob a classe maior, alimento. Isso é, a classe alimento possui certas qualidades, comestível, nutritivo, etc., que logicamente também se aplicam à subclasse fruta. Além dessas qualidades, a classe fruta tem características específicas, suculenta, doce, etc., que a distinguem de outros alimentos. A classe maçã define as qualidades específicas de uma maçã. Cresce em árvore, não é tropical, é, é avermelhada, enfim, etc. Por sua vez, uma maçã Red Delicious herdaria as qualidades de todas as classes precedentes e só definiria as qualidades que a tornam única. Sem o uso de hierarquias, cada objeto teria que definir explicitamente todas as suas características. Com o uso da herança, um objeto só tem que definir as qualidades que o tornam único dentro da sua classe. Ele pode herdar seus atributos gerais de seu pai. Logo, é um mecanismo de herança que possibilita um objeto ser uma instância específica de um caso mais geral. O outro exemplo que eu dei do animal serve muito bem aqui, tipo, porque o gato e o cachorro herdaram da classe animal, que tem suas características lá, que são gerais, mas o cachorro tem algumas coisas específicas e o gato também. Por exemplo, o elefante, se a gente incluísse outra classe elefante, ela consegue herdar da classe animal com algumas características, mas o elefante vai ter as específicas dele. Alguma dúvida?
Acho que não. Beleza. Obtendo o Java Development Kit. Agora que a base teórica de Java foi explicada, é hora de começar a escrever programas Java. No entanto, antes de você poder compilar e executar esses programas, precisa ter o Java Development Kit, que é o JDK, instalado em seu computador. O JDK está disponível gratuitamente na Oracle. E aí, quando esse texto foi escrito, a versão corrente do JDK era 8. Essa é a versão usada pelo Java SE 8. SE é a abreviação de Standard Edition. Já que JDK 8 contém muitos recursos novos que não são suportados em versões anteriores do Java, é necessário usar essa versão, ou uma posterior, para compilar e executar os programas desse livro. Se você estiver usando uma versão anterior, programas que tiveram os novos recursos não serão compilados. O JDK pode ser baixado nesse link. Simplesmente acesse a página e siga as instruções para o tipo de computador que você tem. Após ter instalado o JDK, você poderá compilar e executar os programas. O JDK fornece dois programas principais. O primeiro é o JavaC, que é o compilador Java, e o segundo é o Java, que é o interpretador padrão de Java, também chamado de iniciador de aplicativos. Mais uma coisa: o JDK é executado no ambiente de prompt de comando e usa ferramentas de linha de comando. Ele não é um aplicativo de janelas, também não é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é uma IDE. Nota: além das ferramentas básicas de linha de comando fornecidas com o JDK, há vários IDEs de alta qualidade disponíveis para Java, como o NetBeans e o Eclipse, e o IntelliJ. Um IDE pode ser muito útil no desenvolvimento e implantação de aplicativos comerciais. Como regra geral, você também pode usar um IDE para compilar e executar os programas desse livro, se assim quiser. No entanto, as instruções apresentadas aqui para a compilação e execução de um programa Java só descrevem as ferramentas de linha de comando do JDK. É fácil entender o motivo. Em primeiro lugar, o JDK está prontamente disponível para todos os leitores. Em segundo lugar, as instruções para o uso do JDK serão as mesmas para todos. Além disso, para os programas simples apresentados no livro, usar as ferramentas de linha de comando do JDK é a abordagem mais fácil. Se você estiver usando um IDE, terá que seguir suas instruções. Devido à diferença entre os IDEs, não é possível fornecer um conjunto geral de instruções. Perguntinha: você disse que a programação orientada a objetos é uma maneira eficaz de gerenciar programas grandes. No entanto, parece que ela pode adicionar uma sobrecarga significativa aos programas relativamente pequenos, já que você disse que todos os programas Java são, até certo ponto, orientados a objetos. Isso é uma desvantagem para programas pequenos? O que vocês acham? Acho que não, né? A gente já criou algum. Não sei quem de fato já criou programas ali e postou no GitHub, né? Mas não acho que não interfere em nada. E como ele mesmo diz, não. Como você verá, para programas pequenos, os recursos orientados a objetos de Java são quase transparentes. Embora seja verdade que Java segue um modelo de objeto rigoroso, você é livre para decidir até que nível quer empregá-lo. Em programas pequenos, a orientação a objetos é quase imperceptível. À medida que seus programas crescem, você poderá integrar mais recursos orientados a objetos sem esforço. Então, primeiro programa simples.
Começamos compilando e executando o exemplo de um programa curto, mostrando aqui. Aí esse é um programa simples, ele está usando uma classe main, né? Que é o... Ele fala, um programa Java começa com uma chamada a main e ele está fazendo um print do Java Drives Web. Eu não vou falar que eu vou abrir minha ideia, que talvez trave o meu computador por conta da gravação. Ele tá meio. Preciso dar uma limpa nele. Colocar um Linux na vida. Então, as três etapas é insira o programa, compile o programa e execute o programa. E aí dá para executar o programa. Quando a gente compila o programa, utilizando lá Acho na que linha. não, né? Porque um programa pequeno no futuro pode escalar, né? Então é melhor que já esteja uma ferramenta como o Java, né? Eu acredito, não sei. Sim, com certeza. Com certeza, porque conforme a gente vai fazendo nossos projetos, pode ser os projetos pessoais ou projetos das empresas, a, a ideia é sempre essa, principalmente com linguagem que utiliza orientação. No caso, o compilar, a gente pode utilizar da linha de comando o Java C. E aí, depois que ele compilou, a gente consegue executar o programa utilizando o comando Java. E aí, inserindo o programa. Os programas mostrados neste livro estão disponíveis no site da McGraw-Hill. No entanto, se quiser inserir o programa manualmente, você pode fazer isso. Nesse caso, deve inserir o programa em seu computador usando um editor e não um processador de textos. Normalmente, os processadores de texto armazenam informações de formato junto com o texto. Essas informações de formato confundirão o compilador Java. Se você estiver usando uma plataforma Windows, poderá empregar o WordPad ou o editor de programação que quiser. Na maioria das linguagens de computador, o nome do arquivo que contém o código-fonte de um programa é arbitrário. Porém, não é esse o caso em Java. A primeira coisa que você deve aprender sobre Java é que o nome dado a um arquivo-fonte é muito importante. Para esse exemplo, o nome do arquivo-fonte deve ser example.java. Vejamos o porquê. Em Java, um arquivo-fonte é chamado oficialmente de unidade de compilação. É um arquivo de texto que contém, entre outras coisas, uma ou mais definições de classe. Por enquanto, usaremos arquivos fonte contendo apenas uma classe. O compilador Java requer que o arquivo fonte use a extensão de nome de arquivo .java. Como você pode ver examinando o programa, o nome da classe definida, por exemplo, também é exemplo. Isso não é coincidência. Em Java, todo o código deve residir dentro de uma classe. Por convenção, o nome da classe principal deve coincidir com o nome do arquivo que contém o programa. Me perdi. Você também deve se certificar de que a capitalização do nome do arquivo coincida com a do nome da classe. E isso ocorre porque Java diferencia maiúsculas e minúsculas. Nesse momento, a convenção de que os nomes do arquivo devem corresponder aos nomes das classes pode parecer arbitrária. Contudo, essa convenção facilita a manutenção e o arquivo. Eu esqueci. Ah, achei.
Eu sempre me perco, eu não consigo fazer ver o chat. Hoje você quer. Eu posso terminar compilando o programa e você pode compartilhar para mostrar os repositórios ou mandar o link aqui e eu abro. Sim. Então, compilando o programa. Para compilar um programa exemplo, execute o compilador JavaC, especificando o nome do arquivo fonte na linha de comando como mostrado aqui. O compilador JavaC criará um arquivo chamado exemplo.class, contendo a versão em bytecode do programa. Lembre-se, bytecode não é o código executável. Ele deve ser executado por uma máquina virtual Java. Logo, a saída do JavaC não é código que possa ser executado diretamente. Para executar realmente o programa, você deve usar o interpretador de Java. Para fazer isso, passe o nome da classe exemplo como argumento de linha de comando, como mostrado abaixo, Java. Eu posso tentar fazer aqui, mas eu não garanto que meu computador vá me ajudar. Deixa eu tentar. Ah, eu não vou conseguir mostrar. Porque na hora que eu compartilhei foi a tela só do PDF do livro. Mas aí semana que vem eu posso mostrar como que faz, se não tiver problema. Então, quando o programa for executado, a saída será exibida. Java drives the web, que é o que está escrito no System Out of Print, LN. Então, quando o código fonte Java é compilado, cada classe é inserida em seu próprio arquivo de saída, com o mesmo nome da classe usando a extensão .class. É por isso que é uma boa ideia dar a seus arquivos fonte Java o mesmo nome da classe que eles contêm. O nome do arquivo fonte coincidirá com o nome do arquivo .class. Quando você executar o interpretador de Java, como acabei de mostrar, estará especificando o nome da classe que deseja e o interpretador execute. Ele procurará automaticamente um arquivo com esse nome que tem a extensão .class. Se encontrar, executará o código contido na classe específica. Nota: se, quando você tentar compilar o programa, o computador não puder achar o JavaC, e supondo que o JDK tenha sido instalado corretamente, talvez seja preciso especificar o caminho que conduz às ferramentas de linha de comando. Ou seja, no Windows, você terá que adicionar o caminho das ferramentas de linha de comando aos caminhos da variável ambiental path. Por exemplo, quando o JDK8 é instalado no diretório Program Files, o caminho das ferramentas de linha de comando é semelhante. É claro que você terá que encontrar o caminho de Java em seu computador, que pode ser diferente do mostrado. A versão específica do JDK também pode ser diferente. Você terá que consultar a documentação do seu sistema operacional para saber. Oi, eu não sei se vocês estão me ouvindo no tempo. Agora sim. Eu não queria falar porque eu acho que tá meio atrasado os áudios aqui que eu tô recebendo. Mas eu posso mostrar
do repositório que a gente já fez esses primeiros exercícios, porque é melhor mostrar na prática também, né? Sim, pode ser. Eu ia terminar esse aqui e o desse primeiro exemplo de programa linha a linha, e aí eu ia parar de gravar para mostrar como que faz. Porque como eu só tô gravando a tela do PDF, eu não consigo. Aí, tipo, eu posso fazer uma nova gravação, mas aí vai ficar separado. Não sei se é o meu computador que tá atrasando. Não faço a mínima ideia. Boa. Eu tô compartilhando aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, porque todos os exercícios do livro a gente já colocou no repositório. Tá aqui, ó. Já tem, né? Aí, se vocês quiserem reutilizar ou utilizar e só executar, já tem quase tudo pronto. Não sei se vocês estão olhando aqui minha tela, mas pode ver aqui no repositório Java para iniciantes. Quando a gente fez eu com a Marina, né? Eu e ela dividindo, a gente fez aqui quase todos. Olha, se faltou alguma coisa, deve ter sido bem pontual, mas a gente tentou fazer todos aqui. E aí, esse do primeiro exemplo, né? É uma classezinha bem. A gente optou por fazer utilizando mesmo a IDE. Por quê? Porque a gente usa no trabalho, né? Hoje em dia é difícil a gente fazer na mão ali. A gente até pode fazer um videozinho como explicar o Java que funcionando por linha de comando, que nada mais é do que fazer uma classe tipo esse Java que se a gente for aqui, ó, é, Open Explorer, a gente tem aqui o arquivo Java, né? O arquivo Java. Eu não aconselho fazer na linha de comando, tá? Eu acho que é só uma experiência para entender como funciona o compilador. Mas você vai pegar aqui um notepad, né? O livro fala, só que a gente tem que abstrair algumas coisas do livro porque ele é muito antigo, né? É um arquivo com Java aqui, né? Aí você vai ele vai pegar esse e vai o quê? Vai compilar e vai jogar aqui para essa pasta aqui, se não me engano. Tem uma pasta aqui que ele vai gerar os pontos .class. Acho que esse aqui. Tá aqui, ó. Geralmente dentro do projeto aqui, a gente da IDE, ele gera todos esses pontos .class aqui. Que é isso que o Java que vai fazer. Se tu for lá nessa linha de comando, nessa pasta do source, né, que tenha o Java, você vem aqui, cria abre aqui um Git, pode ser um Git bash aqui. E aí você vai vir aqui e pedir para executar Java, que eu não lembro a sintaxe aqui ali do livro. Java que tal arquivo, exemplo 1.java. Ele vai pegar e vai compilar e vai jogar para a mesma pasta, o .class. Mas aqui a diferença da IDE é que ele vai jogar numa pasta separadinha, vai ficar tudo bonitinho aqui, os .class aqui, tudo compilado. Essa é a diferença.
Vocês estão conseguindo acompanhar aqui ou não? O chatzinho, pra quem não sabe, fica aqui do lado do ladinho aqui, ó. Eu me perdi Então, nessa. eu tô ouvindo a Jaque bem cortadinho. Aqui eu vou só. Dá pra me ouvir? Ah, esse Aí. primeiro exemplo aqui ele é só um comentário, né? Uhum. Exemplo um. A gente começou a partir do primeiro. Executar o primeiro exemplo um com um logger ali. É um pouco Ah, mais adiante. Esse aqui eu acho que a gente acabou não fazendo. Mas tranquilo, pode seguir aí. aham, deixa eu. É, eu vi que naquele que você mostrou ali Uhum. já tem um logger. Deixa eu. Ah, eu vou passar para essa parte do tratando erros de sintaxe. Eu não sei se as meninas preferem tipo, a explicação do main, do println. Acho que não, né? Tranquila, tranquila. Segue o baile aí. Depois daí, se vocês quiserem, é só baixar o repositório. Eu vou deixar o link aqui. Se vocês quiserem também executar nas suas próprias máquinas. Tranquilo. Show. Então, tratando erros de sintaxe. Se ainda não tiver feito isso, insira um compile e execute o programa anterior. Como você deve saber por sua experiência anterior, um programa é muito fácil, seu conhecimento anterior em programação, é muito fácil digitar algo incorretamente por acidente ao inserir código no computador. Felizmente, se você inserir algo errado em seu programa, o compilador exibirá uma mensagem de erro de sintaxe quando tentar compilá-lo. O compilador Java tenta entender o código-fonte, não importando o que foi escrito. Portanto, o erro que é relatado nem sempre reflete a causa real do problema. No programa anterior, por exemplo, uma omissão acidental da chave de abertura depois do método main faria o compilador relatar os dois erros a seguir. Ele vai relatar que espera, né, um ponto e vírgula depois.
É claro que a primeira mensagem de erro está totalmente errada, porque o que está faltando não é um ponto e vírgula, mas uma chave aqui. Ou seja, que abre e fecha, né? Depois desse parênteses do args. É importante nessa discussão é que, quando seu programa tiver um erro de sintaxe, você não deve aceitar literalmente as mensagens do compilador. Elas podem ser enganosas. Você pode ter que decifrar uma mensagem de erro para encontrar o problema real. Examine também as últimas linhas de código do seu programa que antecedem a linha que está sendo indicada. Às vezes, um erro só é relatado várias linhas após o ponto em que ele realmente ocorreu. Beleza. Vou ler mais esse, um segundo programa simples, e aí a gente encerra por hoje. Talvez nenhuma outra estrutura seja tão importante para uma linguagem de programação quanto a atribuição de um valor a uma variável. Uma variável é um local nomeado na memória ao qual pode ser atribuído um valor. Além disso, o valor de uma variável pode ser alterado durante a execução de um programa. Isso é, o conteúdo de uma variável é alterável e não fixo. O programa a seguir cria duas variáveis chamadas var1 e var2. Então, aqui está a classe, o main. Então, ele tem uma variável 1 int e uma variável 2 também. Então, essa instrução aqui ela está declarando a variável. A var1, a gente vai atribuir um valor a ela de 1024 e a gente vai printar esse valor. Então, var1 contains e ele concatena, né? Esse mais aqui é a concatenação com o nome da variável. E aí, ele de novo faz var2 é igual a variável var1 dividido por 2. E aí, ele vai fazer esse print do var2 contains var1 dividido por 2 igual, e ele printa o var2. Quando você executar esse programa, virá abaixo os seguintes valores. var1 contains 1024, que foi o Oi, primeiro estão me print. ouvindo? Sim. Eu coloquei ele no geral. Esse exemplo aí é a partir desse. O primeiro, o segundo, eu coloquei o print ali no grupo geral. Se vocês quiserem pegar esses exercícios classe, tudo, já como a gente fez, já tem pronto. Seria só executar e continuar. Ou se quiser adicionar mais exemplos ou criar um repositório novo. Aí eu mandei o link ali para vocês, só para vocês se acharem onde está ali. Mas tá tudo separadinho por capítulo. Aí vocês economizam, né? Se bem que é legal fazer, né? Desde o zero, criar cada uma. Mas até esse lance de usar a IDE e não fazer assim na linha de comando, porque as empresas não usam mais assim. Realmente é facilidade de a gente conseguir aprender a usar a ferramenta ali, como que executa, né? Aprender os botãozinhos, essas coisas, assim, é legal. Seria legal vocês conseguirem mostrar também executando, né? Dentro da IDE. Mas daí quando vocês estiverem com a conexão boa aí no computador aí, vocês veem, tá? Só para ajudar ali a vocês se encontrarem, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode falar, perguntar para mim ali no repositório. Show. Então, ele vai printar, né, os valores que ele vai mostrar, né, no... Como esse livro é antigo, tem que fazer essas abstrações, vocês têm que analisar e ver se faz sentido algumas coisas que fala ou se não faz, e dar uma pesquisadinha também.
Porque como ele é antigo, ele é atrasado, né? E aí tem coisa que já foi atualizada. Então, dei uma avaliada, assim, se faz sentido. Eu e a Marina, a gente viu que não tinha sentido fazer os exercícios na linha de comando. Daí a gente acabou fazendo na ideia mesmo. Mas aí vocês avaliem, dão uma desconfiada, assim, se vê que é um negócio muito antigo, né? Mas, no geral, na concepção dos conceitos, fundamentos-chave, é muito bom. É muito bom mesmo. Foi muito bom. Eu vou terminar esse capítulo, esse ponto aqui, e aí a gente continua na semana que vem. Então, esse programa ele introduz vários conceitos novos. Primeiro, a instrução int var, que é declara uma variável chamada var1 do tipo inteiro. Em Java, todas as variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas. Além disso, o tipo de valor que a variável pode conter também deve ser especificado, ou seja, se é um número, se é uma palavra, né, int, string, double, enfim, tem vários tipos aí. Nesse caso, o var1 ele contém valores inteiros, mas ele poderia conter valores com vírgula, que é o double ou o float. São valores que representam números inteiros. Em Java, para declarar uma variável como de tipo inteiro, é preciso preceder seu nome com a palavra-chave int. Portanto, a instrução anterior declara uma variável chamada var1 do tipo int. A linha seguinte, ela declara uma segunda variável chamada var2, também do tipo int. Observe que essa linha usa